Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Messias, do real Messias, Emmanuel Abidrushim, prometido Espírito da verdade, o Consolador, o Filho do Homem. As religiões aí estão procurando, os judeus estão procurando seu Messias até hoje. Não reconheceram nem Jesus Cristo e nem Emmanuel, o Espírito Santo. Os muçulmanos também estão esperando o juízo final, e estão todos assim, são as virgens tolas que Jesus Cristo alertou. Não ficaram alertas suficientemente e o Filho do Homem já chegou e não reconheceram. Estou falando sobre especificamente sobre Lúcifer. E no vídeo anterior estava lendo a dissertação, o capítulo 10, Por que Lúcifer desceu para a criação? Essa obra é o livro do Juízo Final, de Rosales von Sass. Então eu li umas 2 páginas e agora estou fazendo algumas reflexões. É certo que Lúcifer não deixou o reino divino arbitrariamente. Veio por ordem expressa da vontade de Deus para cumprir uma missão. A escolha recaiu sobre ele por ser entre os arcanjos aquele que purificava o amor. Isso ocorreu numa época em que o desenvolvimento da humanidade nem sequer havia começado. O seu futuro falhar não poderia ser então previsto, como não foi também o catastrófico falhar da humanidade. Então, nas encarnações, uma humanidade, temos aquelas primeiras etapas que são intuitivas, enteais. Então, não é ligado ao raciocínio. Então, isso não podia ser previsto, né? Porque aqui na Terra, 3 milhões que os espíritos humanos encarnam. E cada parte do universo recebeu um planeta específico com os espíritos humanos. Então, tudo se faz em número 7, né? Que tem as letras de Emmanuel. 7 letras, que é o Espírito Santo. É ele que é o responsável, é o Filho de Deus responsável pela criação espiritual. Então, tudo é feito com o número 7. Então, existem 7 universos materiais. Nosso chama Éfeso, Esmírnia, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiátira. São 7 partes do universo, por ordem alfabética. Nosso universo material, visível, é apenas uma pequena parte do universo Éfeso, talvez de 1 a 10%. O universo é muito mais antigo, né? Só fazer um adendo aí, que quando os supertelescópios conseguirem alcançar os limites do chamado Big Bang, né? Dos limites do universo visível, com uns 14 bilhões, possui um raio de uns 14 bilhões de anos-luz, você vai verificar, na minha opinião, que já existem galáxias formadas e que há muito tempo já existia. Então o Big Bang não surgiu há 13, 14 bilhões de anos, há muito tempo, pode ser que 50 bilhões de anos. E o universo visível, possivelmente, ele tem uma aparência de um aglomerado globular. E o universo visível depende apenas do ponto em que um observador esteja, né? Um ser humano, enfim, um planeta, para que o que está em volta dele ele possa receber a luz. E esse universo visível é de acordo com o que a luz pode alcançar, num raio, o que possa alcançar. Depende da velocidade da expansão. Isso é variável conforme se estiver mais próximo do centro desse universo Éfeso, se o universo visível estiver mais próximo desse centro, dessa esfera gigantesca, que pode ter um diâmetro de uns 100 bilhões de anos-luz. Isso é uma suposição. Então, sempre quando está mais próximo do centro, a velocidade é menor. A velocidade de expansão é menor.
consequentemente, o universo visível é maior, porque por ser mais lento essa expansão, a luz alcança mais um espaço mais longo. E quanto mais vai se afastando do centro, mais veloz fica essa expansão do universo. Então nós não sabemos aonde que nós estamos, em que mais próximo do centro ou mais distantes. Não sabemos. Aliás, eu fiz algumas teorias, algumas reflexões sobre isso, que até quando a gente olhamos para o céu, não podemos adivinhar, mas tem uma determinada constelação, um determinado ponto, que direciona exatamente para o centro desse universo, do nosso universo Éfeso. Não sabemos qual que é. E esse universo Éfeso pode ter alguns trilhões de galáxias no total, pode ser, até eu falei um número assim, suposto, né? Vou dizer suposto, não, assim, puramente especulativo, pode ser que tenha uns 5 trilhões de galáxias, quanto que o universo visível foi estimado que poderia ter 100 bilhões de galáxias. Eu estou fazendo um número aí, mas isso nas novas medições até se supõe que existem mais galáxias ainda, né? Eu já ouvi alguma estimativa, me parece que até de 1 trilhão de galáxias só no universo visível. Não se sabe o que tem além disso. As pessoas que estão obtusas acham que encerra, o universo começa por aí, mas estão erradas. Uma forma assim que eu imaginei de determinar onde que seria esse centro do universo é sobre a medição dos raios, né? Do raio do universo visível. Quando se fizer uma medição, quer dizer, talvez até existe, vamos supor, nas 6 direções principais que existe, que é o zênite, em cima de nossas cabeças, o Denir, acho que é Denir, esse nome é um pouco usado, eu não sei, eu acho que o nome é o Denir, que seria abaixo de nossos pés. E tem o leste, norte, sul, leste e oeste, que são as 4 direções, norte, sul, leste e oeste, no nosso nível, vamos supor, do solo. E em cima de nossas cabeças está o zênite. E abaixo de nossos pés está o Denir. Eu vou confirmar para ver se é esse o nome. Mas fazendo as medições desses raios, isso é uma suposição lógica. Pode se perceber, no acredito eu, uma diferença de raio oposta. Então, pode, através dessas medições, se perceber uma diferença assim, maior entre, vamos supor, que esteja no zênite, esteja a direção do centro de Éfeso. Então, se for essa direção, o que acontece? O raio tem que ser um pouco menor. Não sei quanto, né? Mas a medida que foi estipulada pelas medições, inclusive foi fomentar o telescópio Hubble, né? Que para determinar essas distâncias, o raio do universo visível, e foi determinado que o raio do nosso universo visível seria 13,7 bilhões de anos-luz. 13,7 bilhões de anos-luz. Agora, eu estou dando a minha opinião, que, pela lógica, que se medir em diversas direções vai dar pequenas diferenças. Eu não sei quanto que é, 200 milhões de anos-luz, enfim. Aí pode-se determinar onde que é o centro de Éfeso, na parte que for maior o raio, né, do universo visível. Vamos arredondar aqui, vamos supor que eu citei, vamos supor que no zênite seja o local exatamente no zênite, seja
o local do centro do universo Éfeso, aí ele tem que ser maior, esse raio tem que ser maior. Vamos supor 14 bilhões de anos-luz. E se no Denir, que eu citei eu posso estar me enganando no nome, né? Mas que é aquele ponto oposto, aquele que está debaixo dos nossos pés, for a parte mais oposta ao centro do universo Éfeso, ele tem que ser menor, porque a velocidade de expansão está maior. Quanto mais distante do centro, a velocidade de expansão é maior. Então pode ser que seja aí, vamos arredondar 13 bilhões. E aí, então, estaria assim, uma forma de calcular, né? E também provar que existe uma diferença, né? Porque se o universo visível fosse tudo que existe, os raios, conforme qualquer direção, seriam iguais. Seriam iguais. Se fosse tudo que existia, mas não é, né? Então tem essas curiosidades, né? Mas eu estou falando isso para falar das 7 partes do universo, né? Que existiram primeiro 7 planetas que foram escolhidos para receber os seres humanos. Isso só foi possível quando as almas estavam prontas, quando as humanas estavam amadurecidas para então poder encarnar. Seria isso. E poder se encarnar. Então foram 7 planetas principais. E só muito depois é que começaram outros planetas, inúmeros, né? Hoje pode ter a casa de trilhões de planetas em cada super universo pode ter, sei lá, vamos colocar um número aí, 1 trilhão ou bilhões de planetas que recebem espíritos humanos. Mas eles estão geralmente nas etapas, possivelmente, isso aí já está, até agora, eu já estou atinando para o fato. Possivelmente apenas 7 planetas se ligaram no raciocínio. Estou dando uma opinião. Porque nos demais bilhões e trilhões de planetas que são habitados hoje, possivelmente nenhum deles ainda foi ligado ao raciocínio. Eles continuam naquela etapa de intuitivo, de crianças, vamos dizer assim. É possível que seja assim. Então é isso. Eu falei desse nome aí, mas de Denir, né? Mas eu não eu posso estar enganado, que é um nome que é pouco usado, né? Simplesmente fala mais Zenit, o Zenit. E eu sempre gosto de verificar para falar corretamente. Mas, enfim, o conceito é esse. Com os novos super telescópios, enfim, desenvolvimento da ciência, possivelmente vai ser descoberto isso. Simplesmente conforme essa distância, né, que a luz percorre, a luz que nós recebemos são do passado. E esse limite de 13 porque a expansão, na verdade, é muito lenta, né? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até nós. Então ela é muito lenta. É como se fosse assim a deriva dos continentes. Uma coisa que demora, quer dizer, para ver assim um resultado bem visível, demora milhões ou então bilhões de anos, né? E então nesse limite, simplesmente quando eu li recentemente que a galáxia mais distante que foi localizada, fotografada, enfim,
descoberta, ela está a 13,3 bilhões de anos-luz. Então está muito próximo desse limite do universo visível. Então, quando tiver telescópios mais potentes, essa nova geração, enfim, acredito que isso que vai descobrir que existem galáxias já formadas. Não era aquela sopa universal conforme hoje a maioria dos cientistas acreditam. E essa galáxia que está, por exemplo, a 13 bilhões de anos, na verdade ela pode estar ao dobro dessa distância, no tempo real. Então porque é uma imagem do passado que nós podemos enxergar. Mas ela, na realidade, ela já ultrapassou a velocidade da luz há muito tempo. E a luz dela não tem como chegar mais a nós. Então tem essas reflexões. Né? O planeta Vênus, por exemplo, ele é habitado por seres humanos. O desenvolvimento geológico da flora e da fauna foram paralelos. Por exemplo, porque o período que encarnamos na vida de um planeta é mínimo, é a última etapa de desenvolvimento, quando o planeta está naquele amadurecimento máximo, pronto para receber os espíritos humanos. E é a última etapa da existência do planeta. Depois ele entra em decomposição. No caso da Terra, ele também hoje já teria que estar em decomposição e nenhum mais ser humano deveria já estar habitando aqui. Todos já devíamos estar no paraíso, autoconscientes. Mas devido ao pecado, continuamos presos à Terra, encarnamos e ficou toda essa questão. Mas a Terra ela vai, com a vinda do Filho do Homem, o Espírito Santo, Emmanuel Abduchin, através dessa energia ela foi sustentada. Então ela vai ser renovada para o reino do milênio e vai ficar mais bela, a promessa mais bela do que nunca antes. Do que nunca antes esteve. Então é isso a promessa do reino do milênio. Bom, vamos continuar aqui sobre Lúcifer. Então, esse fato que Lúcifer veio aqui ocorreu numa época em que o desenvolvimento da humanidade nem sequer havia começado. Se o futuro falhar não poderia ser então previsto, como não foi também o catastrófico falhar da humanidade, porque nós temos livre-arbítrio, fomos alertados. Então, é que o senhor Emmanuel Abduchin diz em sua obra Na Luz da Verdade, que isso foi uma vergonha para nós seres humanos, porque mesmo aqui na matéria, nós estamos encarnados, nós somos mais fortes que Lúcifer, ele não pode nos influenciar. Isso é pura indolência espiritual, não fomos alertas suficiente. É claro que se não houvesse essa tentação, Lúcifer, ninguém teria caído. Mas a responsabilidade nossa foi a principal. Aí tem uma reflexão. Se nós, seres humanos, tivéssemos falhado por si próprio, vamos supor que se Lúcifer tivesse atuado corretamente, através do amor, tivesse atuado, ele não tivesse falhado. Mas, por um acaso, nós, seres humanos, falhássemos, isso possivelmente não seria possível, mas vamos colocar essa hipótese. Se Lúcifer tivesse atuado corretamente, através do amor de Deus, não tivesse afundado, se perdido, Lúcifer, vamos dizer certo, ele cumpriu sua missão de ligar nossos espíritos ao nosso raciocínio. Isso ele cumpriu essa missão. Só que ele fez isso sem amor. Ele fez isso assim, na porrada, vamos supor, na malhação, assim, sem o cuidado necessário. Então é essa atuação sem amor. Então ele tem justiça, ele tem pureza, mas a pureza e a justiça sem o amor são aleijadas, vamos supor, elas estão faltando um elo. Então não está dentro da vontade de Deus. Porque
as três sustentáculos da vontade de Deus é justamente as suas qualidades, a pureza, a justiça e o amor. Um não vive sem o outro, cada qual vive de mãos dadas com o outro. Então, se Lúcifer tivesse cumprido integralmente sua missão, e nós, por um acaso, falhássemos, Deus não teria nenhuma condescendência de nós, não daria nenhuma outra oportunidade. Mas, pelo falhar de Lúcifer, ele concedeu outras oportunidades, enviou Jesus Cristo, vai haver a restauração novamente da Terra, né? O reino do milênio. Lógico que muitos, acho que, não sei, milhões de seres humanos já se perderam totalmente, se perdeu totalmente a personalidade ou a morte espiritual, né? Libertando a centelha pura que é a propriedade de Deus. Né? Nós temos, vamos supor, usufruímos das nossas centelhas, dessa personalidade, do nosso eu, mas nós somos propriedades de Deus. Né? Caso nós não cumpramos, é um trato, um acordo. Ele, tudo pertence a Ele, todas as essências, todas as criaturas. Agora, todas as criaturas têm que seguir a vontade de Deus. Serem criaturas puras, com boa vontade, operantes. Elas não podem ser, vamos supor, vagabundas, ordinárias, malfeitoras. Se sair desse estado, indolentes, enfim, perde, Deus simplesmente fala assim, me devolve o que é meu, que é minha centelha pura. E o que foi errado, que a personalidade foi construída erradamente, se perde, submete aos sofrimentos. E isso é o pior que pode acontecer a nós, seres humanos. Nós temos que buscar nossa autoconsciência e retornar ao paraíso, que é a nossa pátria. Essa é a nossa função de espírito desenvolvido. Através das encarnações, poderemos alcançar isso. Então, esse estado é um estado transitório, nós não somos daqui. É uma graça de Deus que nos permite a autoconsciência. Os seres humanos não precisavam ter falhado. Tinham a liberdade de opção. Puderam escolher. E escolher conscientemente. E conscientemente também optaram pelo errado. Conscientemente sim, pois de início cada um sabia o que era o bem e o que era o mal. Além disso, os seres humanos de todos os povos foram advertidos, no devido tempo, da atuação errada de Lúcifer. Aí tem uma coisa muito importante. Nós, antigamente, tínhamos assim, uma certeza do que era bom ou ruim. A intuição avisava. Então, não é como hoje, que tem o raciocínio aí para disfarçar, mascarar as nossas ações. É que nem uma criança, né? Uma criança ela até pode querer cometer algo incorreto e querer enganar seus pais, né? Enfim, até as crianças, né? Até as crianças, eu acho que degeneraram nesse ponto, né? Que é o pecado hereditário, ele já nasce com um raciocínio, quer dizer, um cérebro predominante, né? Até isso atrapalhou também, porque tinha que haver equilíbrio entre o cérebro, o raciocínio, que é o cérebro anterior, e o cérebro intuitivo, que é o cerebelo. E claro que as crianças ainda não estão ligadas ao raciocínio, precisam ter a maturidade suficiente, né? Aí o espírito assume, né? Totalmente. Mas eu acredito que antigamente, quando havia pureza, as crianças erravam, mas ela livremente, elas não eram manhosas, essas coisas de... estavam educando e tal, mas o ser humano, ele crescia e ele era puramente intuitivo, então ele já sabia o que era certo e errado, ele fazia automaticamente. Para errar, ele tinha que lutar muito, né? Tinha que lutar muito, porque a voz interior ficava martelando na cabeça, né? Isso está errado, isso não está certo. E os próprios seres interiores, né, que estavam muito ligados, eles chegavam, alertavam a gente, né? Até eu li assim, acho que no outro vídeo anterior eu falei sobre o primeiro pecado que aconteceu, né? Uma mulher, né? Que por vaidade quis ter um ornato de penas na cabeça como uma outra mulher da sua tribo.
Mas essas penas ela fez com um animal que tinha falecido, né? Quer dizer, morreu, né? De morte natural. E ela induziu o marido dela a matar um animal, simplesmente pela vaidade, né? E ele cometeu esse pecado. Então, mas os seres em terra já alertavam, mas pela primeira vez o ser humano ficou teimoso, buscando um objetivo, né? Contra a sua consciência. E isso pela vaidade de uma mulher, né? A mulher intuitiva foi ela que se... O Lúcifer sabia que o homem ele não ia conseguir conquistar, porque o homem ele é mais, vamos supor, grosseiro, assim, animicamente, e isso o protege também mais. Né? Nesse sentido. Então o homem provavelmente jamais ele cairia numa tentação de Lúcifer. E Lúcifer sabia disso, né? Ele sabia a influência que a mulher tem e sempre terá, né, para a masculinidade, porque a mulher é o elo que existe para nosso anseio, né? A mulher pura, para o espírito, para a perfeição. E quando a mulher se degenera, o homem vai junto. Vai junto, ele se perde da mesma forma. Então ele sabia, Jesus sabia que tinha que conquistar primeiro a mulher, e pela vaidade. E conquistou, infelizmente conquistou. Então é isso, nós éramos intuitivos, sabiam certamente o que era certo e errado. Não hoje, hoje o raciocínio está predominante, a decadência humana é muito grande, então é, ainda é possível, né? Toda pessoa que quer ser rigoroso consigo sabe o que é certo e o que é errado, né? Mas em maior ou menor grau, cada qual comete. Né? Nós cometemos, eu mesmo falo, eu também cometo meus erros, meus pecados, talvez até graves, não sei. Procuro seguir a luz, enfim, esforçar, mas estamos sempre sujeitos. E nós aqui na Terra, durante a nossa peregrinação, sempre estamos sujeitos a riscos na matéria. Sempre estamos sujeitos, até seres primordiais, que vêm em missão, ou então seres espirituais criados, ou então já autodesenvolvidos que vêm em missão, estão sujeitos a falhas. E nessa circunstância da humanidade em perdição, após a atuação errada de Lúcifer. Então, e o próprio Lúcifer falhou, um arcanjo. Né? Quando ele estava nas proximidades de Deus, ele estava naquela radiação direta, né? Então ele não tinha como errar. Ele não tinha livre-arbítrio. Mas ele passou a ter a livre-arbítrio a partir do momento que ele se afastou da proximidade de Deus. Então começou a ter ideias próprias, vontades próprias. Né? Então ele foi o primeiro que falhou. Foi o primeiro que falhou. E a falha dele, diz até num dos livros de Rosales Rossas, me parece que a Grande Pirâmide revela seus segredos. Me parece, ou então descobrimento, não, revelações inéditas da história do Brasil. Diz que Lúcifer falhou porque existe a rainha primordial, né? A rainha primordial foi a primeira criatura que Deus criou. Foi através dela que pôde nascer seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel, e tudo foi ser criado, né? A mãe primordial. Ele fez um pacto com a rainha primordial, que se ela se mantivesse pura, enfim, tudo ela seria eterna, né? Como ele faz um pacto, é a justiça de Deus. Ele fez um pacto com toda a criação. Se ela se mantiver pura, cumprindo a sua vontade, sua sagrada vontade, ela sempre será eterna. E através da Pentecostes, da bomba do Espírito Santo, tudo é renovado, a natureza. Né? Agora, se ela se perder, está dentro da justiça de Deus, aí ele pode descartar. Né? Mas jamais a criação dele vai falhar como conjunto. Falhou a nossa espécie humana, né? Que tem livre-arbítrio. E vai ser saneada. Mas a justiça de Deus ele não pode arbitrariamente, né? Interessante, né? Ele não pode arbitrariamente dizer, eu não gostei da minha criação. Tudo. Quando ele modificou, ele resolveu ter essa vontade de ter que formar coisas, enfim. Ele, na verdade, nem sabia, né? Ele só confiou na sua, vamos dizer assim, isso é como eu penso, né?
na sua natureza perfeita. Então ele sabia que tudo que eu vou fazer é perfeito. Então ele quis mudar a sua natureza de um ser, criar outras coisas. Eu faço teorias sobre isso também, como isso foi possível, né? Mas ele a mudança para sempre, ele sabia que era para sempre. Então não tinha volta. Então ele não podia dizer, não gostei da minha obra. Que nem um pintor pinta um quadro, escreve um livro, não gostei. Eu destruo essa minha obra, rasgo essas folhas, queimo, ou então destruo essa pintura que eu fiz, porque eu não gostei. Ele não podia dizer isso. A obra dele era eterna. Ele próprio também mudou a sua natureza também. Teve algumas modificações diferentes de quando ele era um único ser, né? Que não havia formas nenhuma. Era só Deus, o ideal, seu corpo vivo, a sua irradiação e o espaço infinito. E então é essa questão. Então a importância de Lúcifer, né? Esse ser que infelizmente falhou. E hoje ele está preso. Ele está preso para o reino do milênio. Ele foi preso por Parzival Abedurshim em 1929. Então ele já está preso para iniciar, para a possibilidade de conclusão do juízo final, iniciar o reino do milênio. Por isso que eu acredito que o reino do milênio já está em andamento. Espiritualmente ele já está em andamento. Só materialmente ainda ele não está visível. Ainda convivemos com os bons e os ruins. Ainda não foi separado o joio do trigo. E isso está nas mãos de Deus, né? Quando será a conclusão do juízo final. Bom, agora eu vou terminando, encerrando esse vídeo, que já está próximo de 32 minutos. Muita paz, muita luz. Shalom. Na luz da verdade, de Emmanuel Abedurshim, o Filho do Homem.